dia, torcedor vascaíno. Jéssica Dias aqui na área com vocês, é isso mesmo. Nessa manhã de domingo, enquanto você acorda, vem comigo ouvir as informações do Vasco da Gama, os bastidores de tudo que tá rolando no clube. Já começo te pedindo seu like nesse vídeo, a sua curtida, o seu comentário, que você envie o link para os seus grupos e ajude a gente aqui na divulgação. Também ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaínos e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. E por incrível que pareça, chegamos a mais uma véspera de jogo do Vasco. O time treinando nesse momento, nessa manhã, lá no CT Moacir Barbosa. Na sequência, viaja para Goiânia, onde amanhã, às 6 da noite, enfrenta a equipe do Vila Nova, ainda por essa Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda sem diretor executivo, sem diretor de futebol, sem treinador. Dessa vez, quem vai comandar a equipe na beira do gramado vai ser novamente o Fábio Cortes, que é membro da Comissão Técnica Permanente do Vasco da Gama, e ele deve ter muitas mudanças no time, deve mandar a campo principalmente a garotada da base, porque tem muitos jogadores do Vasco que estão chegando ao final do contrato, já começam a se despedir do clube, alguns já não vinham sendo utilizados e também não devem já viajar. O que se sabe é que o Germancano está suspenso para esse jogo, assim como o Riquelme. Quem retorna é o Léo Matos, e aí ele pode ir para a lateral direita, talvez o Zeca voltar para a lateral esquerda. E com relação ao Léo Matos, a gente vai agora falar sobre uma informação que inclusive já foi falada no AVNews da última sexta-feira com o Flávio Dias aqui no canal, da situação contratual do Léo Matos, né? Ele tinha aí acordado e assinado com o Vasco uma renovação de contrato até o final da temporada de 2022. Esse documento está assinado pelas partes, ele ainda não foi registrado. Está na gaveta esperando aí uma solução, uma resolução dessa situação. Deve acontecer para janeiro. O Vasco tem duas opções: realmente registrar esse acordo com o Léo Matos e aí renovar o contrato dele, ou então dispensá-lo. Só que nesse caso dele não permanecer no clube, o Vasco vai ter que pagar a ele um valor que está acordado em contrato. Então essa situação por hora fica indefinida. Mas nesse momento, qual deve ser a ordem dos fatores? Regularizar primeiro a situação dos atletas, contratar um diretor executivo, um executivo de futebol, ou contratar um treinador? Quem falou sobre isso foi o Jean Faísca e você confere agora. Eu, particularmente, não tenho pressa para a contratação do novo técnico. Eu acho que o Vasco precisa sim ter calma e primeiro acertar a contratação do diretor executivo. Isso é de fundamental importância. É isso mesmo, só um trechinho aí da opinião do Jean. Você que quer acompanhar o vídeo completo, ainda não assistiu, volta aqui no canal. Faísca tá on de ontem, dia 13. Mas com relação à situação dos atletas, o que deve ser priorizado nesse momento no sentido de montagem de elenco? Quem comenta é o Fernando Campos, comentarista dos canais TNT Esportes. Confere só. Fala, galera do Atenção Vascaínos, muito obrigado de novo aqui pelo convite para falar sobre a montagem do elenco para a próxima temporada, né? O Vasco vai precisar de um novo técnico com a série do Diniz e também um novo diretor executivo de futebol com a série do Pássaro. A diretoria atual vai ter muito trabalho para acertar no futebol, porque nesse ano, de fato, foi uma tragédia quando a gente fala da parte esportiva. Acho que assim, o elenco tem que passar pela permanência do Nenê, né, que tem contrato até o final da próxima temporada, protagonista, importante, honrou a camisa do Vasco. O Riquelme, eu acho que é uma peça importante na lateral esquerda, tem que ver se vai ser possível, porque é um ativo importante do clube na parte financeira. E outros nomes também ali da base que devem permanecer, como o Gabriel Peck, o Bruno Gomes, o Galarza. Tem que ver como é que vai ficar a situação do Caio Lopes, o Miranda, o Ricardo Graça, o Lucão. São nomes que devem estar presentes na próxima temporada. E acho que o Vasco tem que tentar sim a renovação de contrato com o Germancano. A gente sabe que é complicado, tem que tentar readequar o pedido salarial dele à realidade do Vasco. Mas eu não acho que o Vasco vai conseguir um atacante melhor que o Cano, um cara que marcou 43 gols no Vasco e que em vários momentos foi subaproveitado por um time que não consegue aproximar e nem criar para ele, Aí fica muito complicado. Agora, o restante, a maioria ali não tem condição de vestir a camisa do Vasco, muito por conta da postura inadmissível que a gente viu na temporada e também por conta de uma parte técnica que deixou muito a desejar. Acho que é por aí, gente. A diretoria vai ter que trabalhar e muito, praticamente recomeçar do zero para tentar acertar no futebol e tentar colocar o Vasco de novo no lugar que ele merece, que é na Série A do Campeonato Brasileiro. Alô, turma!
Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E do que falou aí o Fernando, com certeza manter Germancano para a próxima temporada seria um dos grandes feitos do Vasco, se pensando na próxima Série B. Mas a gente sabe que nesse momento existem fatores que impedem e atrapalham essa renovação com o argentino. Quem traz os detalhes é o Flávio Dias. Alô, querida Jéssica, um grande abraço para você, para todos aqueles ligados aqui no Boletim AV nesse domingo. Jéssica, a situação envolvendo a permanência do atacante argentino Germán Ezequiel Cano está realmente complicada. Os companheiros da Globoesporte.com trouxeram ontem detalhes importantes que podem atrapalhar a permanência do jogador por mais tempo na colina. Mas olha, eu diria que o problema é muito maior por parte do Vasco do que do próprio Cano. Germán Cano quer ficar no Vasco. Dinheiro, sim, é muito importante. Mas a adaptação ao clube, a vontade que tem de defender as cores do Vasco, a maneira como foi recebido pela torcida, apesar das críticas últimas que ele entende e ele sabe que é normal assim no futebol, há também uma questão que envolve a própria idade do jogador. Não é agora, com 33, 34 anos, que Germán Cano vai ficar milionário, rico, que vai assinar o maior contrato da sua vida. Quer um exemplo? Germán Cano recebeu no meio do ano, e essa é uma informação que o canal Atenção Vascaínos tem, uma proposta do futebol da Arábia Saudita. E o empresário do jogador, com quem tentei falar nesse final de semana e não consegui, José Constanço, não está no Brasil, ele está na Argentina. Constanço não quis atender para trazer essa informação, mas eu tive essa confirmação através de outras pessoas do mercado. O futebol árabe queria levar Germán Cano no meio do ano, mas o Vasco, através do diretor executivo à época, Alexandre Pássaro, disse não, somente se os árabes pagassem cerca de 7 milhões de dólares. Claro, era o recado. Olha, nós não queremos nos desfazer de Germán Cano. E Cano deu ok, perfeito, como sempre foi em 2 anos no Vasco. Profissional, correto, nunca chegou atrasado, nunca deu uma entrevista polêmica, nunca teve nenhuma atitude que desabonasse o seu momento no Vasco, a sua passagem pelo clube. Topou, prosseguiu. Mas Germán Cano tem dinheiro para receber do Vasco. Ora bolas, ele é profissional. Fez um contrato sim, sob variação cambial. Mas essa informação que eu tenho, eu estou passando agora para vocês. Não é uma variação cambial pelo dólar do momento. Foi feito um pedido pelo Vasco no momento da assinatura do contrato para ter um teto no dólar. O dólar até 4,8 estava ok. No entanto, o dólar disparou. É bom lembrar que Germán Cano chegou ao Brasil sem que houvesse nem suspeita da pandemia, que fez o dólar disparar. Mas Germán Cano topou, entubou, como se fala na linguagem popular. Perdeu dinheiro, porque se ele cobra o valor do dólar, que hoje mais de 5,6, quase 5,7, o Vasco teria que pagar um valor muito maior. Havia umas questões envolvendo luvas, uma questão de uma premiação, algo que por metas ele deveria receber, que foi acumulada para esse ano. A dívida é maior do que aquela que foi divulgada pelos companheiros da Globoesporte.com. Mais de 3 milhões e meio. Chega a 4 milhões e 200 mil.
para que o Vasco faça esse pagamento. E por que o problema é mais do Vasco do que de Germancano, Jéssica e amigos? Porque, como eu disse, Germancano tem interesse em ficar no Vasco. Quer um outro exemplo? O jogador recebeu através do staff do seu empresário, da oficina, como falam os argentinos, como fala o espanhol, o escritório de José Constanço, 15 sondagens dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. E em momento nenhum, Germancano quis parar para ouvir, usou isso como barganha. Mas ele, a partir do momento, como por exemplo disse, tem uma possibilidade de ir para a Arábia no meio do ano, e o Vasco não quer liberar, a não ser por um dinheiro, claro, terminado o contrato, Germancano não quer discutir um outro contrato se não acertar a grana que o Vasco lhe deve. É algo impossível? Olha, por pessoas que eu conheço, que eu tenho muita relação e que são próximas também a Germán Ezequiel Cano, me disseram que não, é acertar uma maneira. E mais uma vez eu arguí algumas dessas pessoas. Se Germancano ficar, ele aceitaria uma redução de salário? Tudo é conversado. Sim, não há dúvida. De repente, aceitar uma redução de salário, mas com uma promessa de, em indo para a Série A em 2023, pagar aquilo que o Vasco normalmente pagaria a Germancano. Outra dúvida que tive, e fiz questão de perguntar a essas fontes que tenho. Muito se fala que Germancano ganha 500, 400 mil, e todos me disseram, não é verdade. O valor bruto pode chegar a um pouco mais de 400 mil, mas o líquido, principalmente por conta dessa defasagem da variação cambial, que não é os 5 e tanto que hoje o câmbio está colocando para o dólar, e sim esse valor pré-fixado por acordo com a gestão ainda anterior de 4,8, Germancano perde quase 25% dos seus vencimentos. Então hoje, Germancano percebe em torno de 250 a 300 mil reais, máximo é o que ganha o argentino. Ele aceitaria reduzir? Sim, aceitaria reduzir. Fazer uma redução, uma adequação, mas antes de conversar sobre qualquer novo contrato, ele precisa ouvir do Vasco o que o Vasco lhe propõe para receber esses 4 milhões que ele tem para receber. Porque isso é devido, é salário, é imposto, por exemplo, agora os vencimentos, setembro em outubro, outubro em novembro, novembro que vai vencer em dezembro, além do 13º salário. Dando essa condição, pagando tudo isso, ou pelo menos um plano de pagamentos, Germancano aceita talvez até diminuir um pouco o seu salário com uma promessa de ficar para o ano que vem. E outro detalhe, porque eu também fiz questão de perguntar, as publicidades, todas essas situações que envolveram Germancano, como por exemplo, copos e tudo mais, Germancano não ganha nada com isso? Zero. O gringo abriu mão de tudo para que o Vasco pudesse ganhar e ajudar a pagá-lo e pagar outras despesas também. Pode acontecer de algum movimento até do próprio marketing? Germancano e seu staff não responderam sobre isso, mas volto a dizer, a informação que eu tenho é que isso é uma gota no oceano. Ele não quis receber, abriu mão de receber para que o clube pudesse receber com camisas que foram lançadas, com produtos, almofada, copo, camisas especiais, tudo isso ele abriu mão para que o Vasco pudesse receber. Então, se o Vasco quiser, o importante é mostrar a ele aonde está a possibilidade de acordo da dívida, colocar uma outra situação de escalonamento dessa dívida e até de uma redução salarial e uma promessa em subindo de poder também melhorar o salário do jogador. 15 propostas em 20 e uma proposta no meio do ano do mundo árabe que o Vasco recusou pedindo 7 milhões. Germancano parece que mostra categoricamente que tem interesse em ficar no Vasco. Agora, tá na mão do Vasco. Grande abraço, Jéssica. Tchau, um bom domingo a todos. E a torcida do Vasco, mesmo machucada, traz mais uma vez provas do amor incondicional pelo clube. Mas também, se tratando de Roberto Dinamite,
Quem é que não dá o braço a torcer, veste a camisa do Vasco e vai lá acompanhar? Ontem aconteceu a inauguração da loja Gigante da Colina em Manaus. Roberto Dinamite esteve lá, o ídolo conversou com torcedores, autografou camisas, muita gente foi lá acompanhar essa inauguração de mais uma loja Gigante da Colina e mais uma vez, como eu falei, a torcida do Vasco se mostrando apaixonada pelo clube, mesmo nesse momento difícil, complicadíssimo. Eu vou ficando por aqui. Hoje tem arquibancada do AV aqui no canal na parte da tarde. Você não pode perder a partir das 4, viu? Já ativa aí o sininho para você não perder o início da live. Meu beijo para vocês e até a próxima!